claro. Aqui está a tradução para o português do Brasil com fidelidade ao tom motivacional e prático do original. Hoje quero falar com você sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu quase chamei essa mensagem de lidando com amigos, familiares e colegas de trabalho, porque sempre vai haver alguém difícil, alguém vai mexer com seus nervos. Um colega de trabalho invejoso, um vizinho mal educado, um parente que não está ao seu favor. A forma como você lida com pessoas difíceis vai determinar o quão alto você pode chegar. Se você as tratar da mesma forma que elas te tratam, você vai ficar travado. Se elas forem desrespeitosas e você responder com desrespeito, isso vai te impedir de avançar. A Escritura diz, Romanos capítulo 12, versículo 21, vença o mal com o bem. Você nunca vence o desrespeito com mais desrespeito. Você nunca prospera fazendo aos outros o que fizeram contra você. Isso é um teste de caráter. Deus está observando o que Ele pode confiar a você. Você vai ser a pessoa madura que ignora a ofensa? Você vai permanecer no caminho elevado sem cair na armadilha do conflito? Você tem uma quantidade limitada de energia emocional por dia, não é uma fonte ilimitada. Leva muita energia ficar irritado, viver ofendido, remoer o que disseram, tentar se justificar. Mas essa é a energia que você precisa para perseguir seus sonhos, alcançar seus objetivos, aproveitar sua família. Não desperdice com coisas que não importam. Você não pode controlar como os outros vão te tratar, mas pode controlar como vai reagir. Se alguém for grosseiro, você não precisa se abalar. Se alguém te cortar no trânsito, isso não precisa estragar sua manhã. Se um colega de trabalho te excluir, você não pode controlar isso, mas pode permanecer em paz, sabendo que Deus está lutando por você. Quando você escolhe o caminho elevado, não apenas aproveita mais a vida, mas mostra a Deus que Ele pode confiar em você com mais influência e mais favor. Não passe os próximos 20 anos deixando que as mesmas coisas te irritem, o mesmo colega de trabalho te tirando do sério, o mesmo parente ranzinza roubando sua alegria. Talvez eles não mudem, mas aqui está a chave. Você pode mudar. Às vezes nos condicionamos a reagir de certo modo. Se disserem isso, vou me irritar. Se me deixarem de fora, isso vai arruinar minha noite. Se aquele tio doido debochar de mim de novo, vou revidar. O problema é que você está deixando os outros te controlar. Se eles agirem de certo jeito, seu dia azeda. Por que você não retoma o controle? Jesus disse, João capítulo 12, versículo 27, parem de se perturbar. Ninguém pode te deixar irritado sem a sua permissão. Você é quem decide. Estou ofendido, estou desanimado, estou amargo. Algumas pessoas sabem exatamente quais botões apertar para te tirar do sério. Na próxima vez que apertarem, apenas sorria e diga, dessa vez não. Eu vou permanecer em paz. Eu vou aproveitar este dia. Se alguém é grosseiro, desrespeitoso, sempre encontrando defeitos, isso revela que há questões não resolvidas dentro dele. Acumulam amargura, insegurança, raiva, tudo engarrafado por dentro. E às vezes esse veneno tenta respingar em você. Você precisa estar na ofensiva. Eles podem ser rudes, mas eu não vou morder a isca. Vou manter a calma, vou ser respeitoso, independentemente de como me tratem. Meu chefe
elogia a todos, menos a mim. Ele dá crédito a outros por coisas que eu fiz, mas eu não vou viver amargo. Não trabalho para homens, trabalho para Deus. Ah, mas Gabriel Barreto, se eu sempre seguir o caminho elevado, as pessoas vão se aproveitar de mim. Vou parecer fraco. Eu preciso me impor. Você nunca erra por escolher o caminho mais elevado. Você nunca sai perdendo quando é bondoso, quando ignora uma ofensa, quando escolhe manter a paz. A Escritura diz: quando você é bom com seus inimigos, é como se colocasse brasas vivas sobre a cabeça deles. Você poderia pensar: se eu tratar meus inimigos como eles me tratam, isso seria uma boa vingança. Se falam mal de mim, vou falar mal também. Se me excluem, vou excluí-los. Se ela for grosseira comigo, 2 podem jogar esse jogo, vou ser grosseiro com ela também. Isso até agrada a nossa carne dar o troco. Mas você nunca vence retribuindo o mal com o mal. A maneira verdadeira de experimentar o favor e o crescimento é abençoar os seus inimigos. Quando você é bom com quem não é bom com você, não só você se eleva, mas Deus mesmo vai lidar com quem está te tratando mal. Ele sabe como colocar brasas vivas, como exercer pressão, como fazer com que eles comecem a te enxergar de outra maneira. Várias vezes nas Escrituras o crente é comparado a uma águia. Isaías disse: você subirá com asas como as da águia. É significativo que Deus tenha escolhido justamente a águia. A águia pode voar mais alto do que praticamente qualquer outra ave. Já foram vistas voando a mais de 9.000 metros de altitude, onde voam os grandes jatos. Li que o corvo é uma praga natural da águia. Apesar de a águia ser maior e mais forte, o corvo é mais ágil. Ele consegue virar mais rápido, manobrar com mais facilidade e, às vezes, só para irritar, o corvo voa bem atrás da águia, perturbando, causando incômodo. A águia poderia se virar, tentar lutar, pensar: sou maior que esse corvo, vou mostrar quem eu sou. Mas em vez disso, quando ela se cansa de lidar com o corvo, ela não tenta acompanhá-lo em manobras para a esquerda e para a direita, ela simplesmente começa a subir mais alto e mais alto. O corvo não consegue ir onde a águia vai. Ele não suporta aquela altitude e eventualmente ele cai. Na vida, sempre haverá alguns corvos. Talvez você trabalhe com corvos. Talvez tenha vizinhos que são corvos. Talvez até esteja sentado perto de um agora, apenas sorria, que eles não vão perceber. Sempre haverá pessoas que parecem viver para te irritar, provocar, apertar seus botões, e isso continuará acontecendo enquanto você permanecer no nível deles. Você vai se irritar, entrar em conflitos, se ofender, mas você precisa entender: você é uma águia. A maneira de se livrar dos corvos não é revidando, é subindo mais alto. Pare de prestar atenção no que dizem. Pare de ler comentários negativos. Não deixe a ofensa penetrar no seu espírito. Se fizer isso, será arrastado para conflitos. Você é uma águia. Não foi feito para lutar com corvos. Não foi feito para se aborrecer com galinhas ciscando aqui e ali com coisas que não importam. Pare de se frustrar com os perus, aquelas pessoas que não te entendem, que fazem muito barulho tentando roubar sua paz. Tudo isso são distrações para te tirar do foco, para desperdiçar o tempo e a energia que você precisa para perseguir seus objetivos.
Você não pode impedir os corvos de grasnarem, não pode impedir as galinhas de ciscarem, não pode impedir as pessoas rudes de serem rudes, as ofensas, o desrespeito, o vizinho rabugento, o colega crítico, mas você pode abrir suas asas e subir mais alto. Você não precisa se envolver em coisas pequenas que não fazem diferença. Você foi criado para voar, projetado para fazer grandes coisas, para deixar sua marca, para ser alguém que muda a história. Não desperdice seu tempo precioso lidando com corvos. Sempre haverá pessoas que não te entendem, que não torcem por você, que tentarão impedir seu chamado. Sim, elas vão dizer coisas dolorosas, tentar te colocar para baixo, te prejudicar. A natureza humana quer reagir, entrar na briga, se defender, mostrar quem é você. Mas não caia nessa armadilha. Isso é distração. Eles não controlam seu destino. Eles não te deram o fôlego de vida. Eles não te escolheram antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O que dizem não pode parar o seu propósito. Não dê importância. Ignore e siga em frente. Sabe o que vai acontecer? Os corvos vão cair. Eles não conseguem acompanhar você. Eles não podem ir para onde você está indo. Deus colocou grandeza dentro de você. Hoje em dia existe muito barulho negativo. Com todas as redes sociais e diferentes formas de comunicação, as pessoas expressam suas opiniões com muita facilidade e dizem coisas ofensivas. Tentam te desacreditar, mas isso só tem poder se você der esse poder a elas. Se você deixar essas palavras entrarem, se começar a pensar nelas constantemente, isso vai envenenar o seu espírito. Com o tempo, isso muda quem você é. Você começa a se defender demais, tenta provar para os outros que está bem, que não é o que disseram. Você está entregando o seu poder, está entrando em uma batalha que nunca deveria ser sua. Os corvos vão grasnar, vão fazer barulho, as galinhas vão ciscar. Vai haver fofoca, inveja, crítica. As pessoas vão ter muitas opiniões sobre como você deve viver, o que deve vestir, como deve criar seus filhos, como gastar seu dinheiro, o que está fazendo de errado. Mas as pessoas bem-sucedidas estão tão focadas em seus objetivos, em seus sonhos, que nem prestam atenção nos corvos. Pare de deixar esse veneno entrar em você. Você tem um destino a cumprir. Deus nos deu o dom da vida. Ele poderia ter escolhido qualquer um para estar vivo neste tempo, mas Ele escolheu você e me escolheu. Vamos aproveitar cada dia ao máximo. Pense, quanto tempo você tem desperdiçado ofendido, chateado, deixando pessoas difíceis roubarem sua alegria? Está na hora de se concentrar, calar o barulho negativo e correr sua corrida com propósito. Em 2 Reis capítulo 2, Eliseu estava viajando de Jericó para Betel. Enquanto caminhava, um grupo de rapazes saiu e começou a zombar dele porque era careca. Eles diziam, verso 23, sai daqui, careca, zombando repetidas vezes. Está nas Escrituras. Vá embora, careca. Eliseu poderia ter se ofendido, ficado irritado. Ele e seus homens eram maiores, mais fortes, poderiam ter ido lá e dado o troco. Mas ele não caiu na provocação. Ele disse em essência: vou manter a paz e deixar Deus lutar minhas batalhas. Ele entendeu. Eles eram apenas um bando de corvos, fazendo barulho, tentando distrair
envolvê-lo em batalhas que não importavam. E então ele continuou caminhando. E veja o que aconteceu. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, está escrito: 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram os 42 rapazes que zombavam dele. Quando você deixa Deus ser seu defensor, Ele cuida de quem está tentando te parar. Ele trata do desrespeito, da inveja, das pessoas que estão te fazendo mal. Você é uma águia. Não desça para lutar batalhas que não importam. Continue subindo. Continue fazendo o que é certo. E Deus cuidará dos corvos, das galinhas, dos perus. Todo esse barulho negativo é só barulho. Não pode parar o seu destino. O Salmo 45, versículo 7 diz: Deus nos ungiu com o óleo da alegria. Quando você anda na sua unção, há um óleo sobre você que faz com que nada grude. Você é como uma frigideira de teflon. O desrespeito vem, as pessoas dizem coisas dolorosas, mas a boa notícia é: você tem uma unção antiaderente. Você deixa isso escorregar, passa direto por você e não tem efeito nenhum. Aquele colega de trabalho te exclui, faz joguinho político, você poderia ficar ofendido, irritado, mas você tem o óleo da alegria. Você apenas deixa passar. Alguém é grosseiro com você, descarrega os nervos, você poderia ser grosseiro de volta, dizer umas boas verdades, mas, como uma panela de teflon, isso escorrega. Você segue em paz e aproveita o dia. Você não foi criado para ficar agarrado a coisas ofensas, desrespeito, palavras dolorosas. Da próxima vez que algo acontecer e puder te abalar, tente um caminho diferente. Pai, obrigado porque fui ungido com o óleo da alegria. Eu vou manter minha paz. Vou focar nos meus objetivos, sabendo que o Senhor está lutando minhas batalhas. Você não pode eliminar todas as pessoas difíceis, mas se responder da forma certa, elas não vão te impedir de ter um dia abençoado, produtivo e cheio de favor. Você está permitindo que coisas te abalem quando não precisariam? Você está entregando o seu poder, deixando que o que os outros fazem determine se você vai ser feliz ou não. Você precisa retomar o controle da sua felicidade. Pare de colocar lá nas mãos de outras pessoas. Se você está contando que todos te tratem bem, sejam gentis e digam coisas boas para então você ser feliz, você está dando a elas o seu poder. Você é quem controla a sua felicidade. Você precisa decidir. Não importa o que as pessoas façam, o que digam, como me tratem, elas não vão roubar a minha alegria. Talvez elas nem queiram ser felizes, mas não podem impedir você de ser. Talvez sejam rudes, amargas, desrespeitosas, mas você não pode deixar que os problemas delas estraguem o seu dia. Seja como a panela de teflon, deixe escorregar e aproveite seu dia, apesar do que fizeram. Uma vez, eu fui a uma loja de eletrônicos para comprar algumas peças para o nosso equipamento de televisão. Isso foi na época em que eu trabalhava nos bastidores da produção aqui da igreja. As peças ficavam nos fundos, o funcionário precisava buscá-las. Eu já havia feito isso muitas vezes. O homem no balcão estava ao telefone. Ele me viu parado ali, mas não estava com pressa nenhuma. Falou por uns 15 minutos. Eu esperei pacientemente. Quando desligou,
Pensei que finalmente fosse me atender, mas ele nem levantou os olhos. Finalmente, perguntei se poderia me ajudar. Você pensaria que eu o havia ofendido. Ele ficou bravo, visivelmente irritado, e disse: "O que você quer?" Pedi uma peça específica. Ele olhou e disse: "A gente não tem, nunca teve." Expliquei que já tinha comprado ali muitas vezes. O rosto dele ficou vermelho, parecia que ia explodir. Começou a usar vários palavrões e gritou: "Já falei que não tenho, e não me peça de novo." A minha vontade era dizer: "Eu vou pedir quantas vezes eu quiser. Vou te ligar de madrugada se me der vontade." Mas ele era maior do que eu, então só sorri e disse: "Sem problema. Tenha um bom dia." Não foi sincero, mas pelo menos eu disse: eu precisei fazer uma escolha. Eu deixaria o veneno dele entrar em mim, estragar meu dia, tirar minha paz, gastar minha energia emocional ficando irritado? Ou eu seria uma panela de teflon com essa unção antiaderente, deixando todo aquele desrespeito, raiva e veneno escorregarem? Decidi deixar passar. Você não pode impedir as pessoas de despejarem o lixo delas, mas você pode manter a tampa fechada. Você não precisa deixar esse lixo entrar em você. Quando Davi ouviu aquilo, ele ficou furioso. Ele não pensou no óleo da alegria. Não cantou o salmo que ele mesmo escreveu: "Este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei." Não, ele ficou irado. Disse aos seus homens: "Preparem tudo, nós vamos cuidar de Nabal." E declarou: "Tão certo como o Senhor vive, até amanhã de manhã, nenhum homem da casa de Nabal estará vivo." Davi estava ofendido, com raiva. Não ia deixar Nabal escapar depois de tê-lo insultado. Sim, há momentos em que devemos lutar, há situações que exigem ação. Davi enfrentou Golias, por exemplo, mas você precisa ter certeza de que a batalha é entre você e o seu destino. Se não for, é apenas uma distração. Davi estava tão envolvido emocionalmente que não percebeu que aquela não era uma luta que ele deveria travar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Entramos em batalhas que não eram para nós. Como Davi, estamos ofendidos, magoados, revoltados. Mas aquela briga não era entre nós e o nosso propósito era apenas a carne querendo reagir, nosso ego querendo tomar as rédeas. Na verdade, deveríamos deixar passar, não alimentar o ressentimento e confiar em Deus como nosso defensor. Agora veja como Deus é misericordioso. Davi estava a caminho da casa de Nabal, a todo vapor prestes a cometer um erro que poderia comprometer seu destino. A esposa de Nabal era uma mulher chamada Abigail, uma mulher sábia. Ela preparou uma oferta generosa, 200 pães, 200 odres de vinho, 500 bolos de figo prensado e foi ao encontro de Davi. Quando viu, ela se curvou profundamente e disse: "Davi, meu marido é um tolo. Ele é cabeça dura." Ela falou a verdade. Ele é teimoso, esquentado, desonesto. Ele não deveria ter te insultado. Eu trouxe esses presentes na esperança de que você o perdoe. E então ela continuou: "Davi, você foi chamado para ser rei de Israel. Por que iria lutar com um tolo? Por que desperdiçar seu tempo com um homem tão obstinado? Não deixe que essa briga desnecessária manche sua trajetória." Abigail falou com sabedoria.
ela estava dizendo: Davi, olha quem você é. Você é o próximo rei. Deus vai te confiar uma dinastia duradoura, mas você está prestes a pôr tudo a perder, simplesmente porque quer se vingar de um tolo. Davi caiu em si e disse, 1 Samuel capítulo 25, versículos 33 a 34, Abigail, o Senhor, o Deus de Israel, te enviou a mim hoje. Se você não tivesse me impedido de buscar vingança com as minhas próprias mãos, nenhum dos membros da sua família estaria vivo agora. Todos nós vamos encontrar Nabais na vida pessoas rudes, teimosas, ofensivas. Então eu te pergunto o que Abigail perguntou a Davi: por que você está lutando com um tolo? Por que está em conflito com alguém que não está indo a lugar algum? Por que está irritado com aquela pessoa que te fechou no trânsito? Você nem conhece essa pessoa. Por que está ofendido com aquele colega de trabalho? Ele não está entre você e o seu destino. Ele não pode impedir o que Deus tem para você. Então, eles não gostam de você, fizeram comentários negativos, te deixaram de fora. Isso é um teste. Você não vai alcançar seu destino sem passar por pessoas difíceis. Não se distraia. Não caia na armadilha de entrar em conflitos que não importam. Seja como a frigideira de Teflon. Não deixe nada disso grudar. Deus tem um futuro incrível preparado para você. Mas o inimigo vai trabalhar dobrado como fez com Davi, para tentar te distrair, te ofender, te fazer buscar vingança. Não caia nessa armadilha. Abigail voltou para casa na manhã seguinte e contou ao marido o que havia feito. Quando ele ouviu, Nabal teve um derrame e ficou paralisado. 10 dias depois, ele morreu. Abigail era uma mulher muito bonita. Davi não perdeu tempo, mandou mensageiros convidando-a para se casar com ele. Ela aceitou. Quando você deixa Deus lutar suas batalhas, você sai melhor do que entrou. Não estou dizendo que você vai arrumar um novo cônjuge, mas Deus vai fazer alguma coisa. Mas se não fosse por Abigail, se ela não tivesse impedido Davi de agir por impulso, talvez hoje nem estaríamos falando sobre ele. Se você deixar que as pessoas te tirem do sério, te ofendam, a ponto de você se focar em revidar, você pode perder o seu destino. Talvez hoje eu seja a sua Abigail. Talvez Deus tenha me enviado para te lembrar que você não deve deixar pessoas difíceis te provocarem, roubarem sua alegria, te fazerem viver frustrado, gastando energia com coisas que não importam. Você não vai conseguir fugir dos Nabais. Você ora para um ir embora e amanhã aparece o Nabal Júnior. Você precisa decidir que pessoas difíceis não vão te controlar. Você não vai deixá-las te ofender, te irritar, apertar seus botões. Desligue esses botões. Permaneça em paz. O tempo é curto. Não vamos estar aqui para sempre. Então, não desperdice mais um minuto brigando com os corvos, discutindo com as galinhas, debatendo com os perus. Seja uma águia, comece a se elevar acima disso. Se você fizer isso, eu creio e declaro. Você não apenas vai aproveitar mais a sua vida, mas Deus vai cuidar dos seus Nabais. Você verá vindicação, promoção, favor, avanços e a plenitude do seu destino em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, pode dizer amém hoje